Espero que estejam tudo bem. Esse que vos fala é Alexandre Campoli, com mais um episódio do nosso podcast Empreendedorismo aqui da AS Campoli Consultoria. E hoje a nossa convidada de honra é Márcia Hashimoto. Tudo bem, Márcia? Olá, muito bem. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Um privilégio ser entrevistada pela AS Campoli. Obrigada. Márcia, obrigado. Agradeço suas palavras aí. Ficamos muito felizes. Nós temos aqui um processinho que padrão meio aqui no nosso podcast, que antes da gente entrar na parte técnica de negócio, porque nós buscamos empreendedorismo, ajudamos os empreendedores aqui de todos os segmentos, nós entramos um pouco na vida pessoal da Márcia, tá? Então a gente quer saber quem é a Márcia na fila do pão, tá? Casada? Casada com Luciano Nakamoto. Luciano faz o quê? Luciano trabalha na área de sistemas. Que legal. Filhos? Tenho 2 filhos, o Flávio, engenheiro, 29 anos, e a Mariana, engenheira também de materiais, Tá. 25. 25. Que bom, o tempo tá passando. Conheci eles pequenos também, hein? Né? O tempo foi passando, né? Já estão livres Profissão, aí Márcia. da gente. Profissão, comércio exterior. Sou profissional de comércio exterior há mais de 35 anos no segmento aí de logística internacional. Se formou importação. nessa área, nesse segmento, Me e está formei. nessa área todo esse tempo. Me formei em comércio exterior e tenho especialização em projetos pela FIA. Então, já há 35 Hobbies. anos trabalhando. Hobbies, vixe. Trabalhar. Trabalhar, Não, a gente tem atuado bastante aí pelo Rotary. tá? Estamos fazendo vários projetos aí pelo Rotary. Mas é o meu cozinhar, esforço, viajar, andar de bicicleta, vocês têm algum hobby desse? Não, Comida japonesa. infelizmente. Comida japonesa, óbvio, né? Tá. Mas gosto de fazer quando eu faço alguma coisa, comida japonesa. Comida japonesa. Comida que legal. japonesa. E gosto Mãe de também pet? restaurantes. Não tenho cachorros nem gatos, mas eu tenho peixes e tartarugas. Tem nomes? 2 peixes e 2 tartarugas. Não. Não tem nomes dele? Tá. Eu também sei que você é atuante no Rotary, porque nós somos companheiros rotarianos, né? Uhum. Quanto tempo você já está no Rotary já? Já tô há 13 anos. 13 anos? Puxa, Acho que mais bastante ou menos tempo. Eu tô há 13 18. É. Eu sei que você está tocando um projeto de mulheres empreendedoras no Rotary aí, né? Que é o Rotary Clube de Satélite Mulheres Empreendedoras. Falei certo? Mulheres em Ação. Mulheres em Ação. Eu queria entender como esse clube nasceu, qual o objetivo, qual o trabalho que se é feito lá internamente. A visão global de como o Rotary atua, nós, os internautas, já tem. Mas Legal. um clube exclusivo para mulheres que atua com prevenção, com a parte de acompanhamento, eu acho que deve ter algo voltado e segmentado melhor, né? Eu queria entender um pouquinho mais como é que funciona essa gestão. Eu sei que você está à frente como presidente, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. E quem quiser participar, que esteja nos ouvindo, depois você vai deixar os teus acessos aí para as Isso. pessoas te contactar, tá bom? Explica um pouquinho do Mulheres em Ação. O Clube Satélite, ele é um satélite, nosso clube padrinho é o Barueri Alphaville. Nós montamos o clube um pouco mais de 1 ano, na última gestão. Eu estou sendo como presidente na segunda gestão. E ele tem um pouco mais de 1 ano e nós estamos voltados para projetos e ações voltados para mulheres, jovens e crianças. Então, a gente tem vários projetos de empreendedorismo feminino e nos projetos de empreendedorismo femininos para as comunidades, eles estão aí voltados para a sustentabilidade. Nós temos uma comissão de meio ambiente e sustentabilidade. Então, a ideia é construir algumas oficinas para gerar renda para as mulheres. E também nós temos uma área também bastante atuante de saúde da mulher. A ideia nossa é levar a saúde da mulher para a periferia dos bairros que estão aqui no nosso entorno. Então, a gente atua não só em Barueri, mas Santana, Pirapora, Itapevi, Jandira, e aí muitos em parceria com os demais clubes que nós temos aqui da região. Por que montar um clube só de mulheres? Na verdade, é uma área que a gente sempre quis atuar, mas que nós temos poucas mulheres dentro dos clubes de Rotary aqui. E a ideia foi juntar mulheres engajadas com o mesmo propósito para atuar especificamente nessas áreas. Então, e aí, por isso, algumas parcerias que a gente faz nos nossos projetos, desenvolvendo em parceria com os demais clubes aqui da região que nós estamos, né? Esse é o propósito. Uma pergunta importante é, a mulher, para que ela possa ser uma possível candidata para o Rotary Clube Mulheres em Ação, ela precisa ser empreendedora? Ela precisa ser empresária? Ou não? Não, ela pode ser tanto uma empresária, mas uma líder comunitária.
Então, não há necessidade de ter o seu próprio negócio, ser empresária. Algumas delas, inclusive, não são. A grande maioria é empresária. Mas eu acho que é importante ter o propósito alinhado com o propósito do nosso clube e ter disponibilidade de tempo para que a gente possa engajar nas nossas ações. Mas o processo de adesão ao clube, ele segue os mesmos procedimentos que prega o Rotary. Tá. Então, mesmo sendo um satélite, a gente também prega esse mesmo procedimento. Deixa eu te perguntar, as reuniões, local, dia e hora que acontece? Então, por ser um clube satélite, nós nos reunimos a cada 15 dias. Então, na primeira quinzena, nossa reunião é online. E nós temos a reunião presencial, que é sempre na última quarta-feira do mês, aqui no Alpha Green, última quarta-feira, às 19 horas. Quem se interessar pode seguir a gente nas redes sociais também, que é o Rotary Mulheres em Ação, ou entrar em contato comigo no WhatsApp, ou as meninas que estão lá no clube, que seguem ali o Rotary Mulheres em Ação, entrar em contato pelo os nossos privados ali no Instagram. Também a gente também está respondendo e atuando lá. E, inclusive, os nossos convites das nossas reuniões são disponibilizados lá. E os convites dos nossos eventos também são disponibilizados lá. Perfeito. Então, ficam aí então, o convite quem seguir lá nas redes sociais acompanha tudo. Acompanha tudo. Todo clube de Rotary tem um site. Os Mulheres em Ação já tem ou ainda não? Ainda não. A gente, por Mas enquanto, é um a gente só projeto. tem o Instagram. É o projeto, aliás, é um projeto que segue o projeto do distrito, que ele disponibilizou algumas ferramentas para que todos os clubes tenham um site. Mas a nossa principal comunicação hoje é através do Instagram mesmo. Hashtag fica a dica, se precisar. SPAR, comunicação em mídia, tá? SPAR, inclusive, é um grande parceiro nosso. Faz toda nosso a parte clube. da Campoli, tá? Nós estamos, inclusive, nos estúdios da SPAR. Quem quiser depois utilizar para gravar o seu podcast ou outros materiais de mídia escrita, falada ou digital, recomendo que seja a SPAR, que faz parte, inclusive, do Grupo Campoli, e vale muito a pena, que o pessoal é competentíssimo nesse segmento. Então, agora vamos para o ponto auge da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui, que é entender um pouquinho de comércio exterior, que é o seu segmento, o seu ramo, sua veia de trabalho aí de todos esses anos, né? Então, a gente tem algumas perguntas aqui, Márcia, para que os nossos internautas possam entender um pouquinho mais esse segmento aí, tá? Então, começando aqui, a nossa primeira pergunta é: quais as vantagens de uma empresa ir ao mercado internacional? O que se tem lá que não tem cá? Muitas coisas. Existem várias vantagens diretas e indiretas. Eu acho que a principal delas é diversificar mercado, né? Hoje é importante que você não, como dizia meu avô, né, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Sim, perfeito. A pandemia nos mostrou muito claramente isso. A pandemia pegou igualmente todos os países, mas cada país teve uma reação contra ela. Teve uma onda que trouxe o problema de maneira diferente, né? E aí são economias diferentes, são estabilidades, culturas diferentes. Então, nada melhor do que você diversificar mercado. Para quem trabalha, então, com produtos sazonais, é uma excelente alternativa, porque você consegue ter produção e vendas o ano inteiro. Então, é uma das grandes vantagens que eu diria. E quando você fala que o que tem lá não tem aqui, a gente está falando de inovação, tecnologia, trazer essas tecnologias para cá. É lá fora que tudo começa a acontecer. Até a pandemia começou primeiro lá fora, né? Verdade. Então, eu acho que estar lá no mercado internacional é você ter acesso a essas inovações e tecnologias. E aí você pode adotar isso, aplicar no seu produto aqui, trazer essas tecnologias, novos métodos de produção, de equipamentos, né? Máquinas, equipamentos, inovação, trazer tudo para cá, que eu acho que é um bom negócio. E uma coisa interessante, que uma pesquisa do MIDIC, no começo do ano... Explica para a gente o que é o MIDIC. MIDIC é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio do Governo do Estado de São Paulo, do governo, e ele fez uma pesquisa através do Departamento de Comércio Exterior para falar um pouquinho do perfil das empresas que hoje estão no mercado internacional. Achei bem interessante essa pesquisa. A pesquisa fala que as empresas que estão no mercado internacional têm profissionais mais qualificados. Eles têm essa veia de estar de olho em tudo, de estar de olho nas inovações, de estar conhecendo mercados e culturas e economias diferentes. Então, eles têm profissionais mais capacitados. Por eles terem profissionais mais capacitados, eles remuneram melhor
E uma coisa importante, eles conseguem lidar melhor com as adversidades do mercado. Então, eu diria que as empresas que estão no mercado internacional, elas têm um grande salto de qualidade, de inovação, você leva a sua empresa para um outro patamar. E aí, fazendo conjunção de tudo isso, é o fortalecimento da marca, né? Então, isso é muito importante. Você tem os benefícios de estar no mercado internacional, fortalecendo, inclusive, a sua marca no mercado nacional. Eu costumo falar, né, que eu faço muita alusão, né? Quando você vai no supermercado e tem aquela gôndola lá de cafés, aí você vê um café lá, tipo exportação, ele não te chama mais atenção? A parte Porque de bebida também, né? Bebidas, tudo isso, né? Então, ele te dá um selo de qualidade. Porque para você... Aquelas bandeirinhas, Made in Italia, Made in isso, né? Então, fortalece a marca. E fortalece a marca, você consegue usufruir dos benefícios locais, inclusive. Né? E também drenar não seria a palavra correta, mas sim destinar um público específico, né? Isso. Legal. Uma pergunta importante também é qual empresa pode importar e exportar? Qual empresa pode exercer essa atividade? E depois eu acho que veio aqui, não está no nosso script aqui, mas depois eu quero falar de se capacitar para o processo de importação e exportação, que é o radar. Quero saber se você orienta sobre isso, se você faz isso ou não. Mas vamos manter primeiro a questão número 2 aqui, que qual empresa pode importar e exportar? Tecnicamente, qualquer empresa pode importar ou exportar. Não existe restrição de enquadramento, de enquadramento tributário, perfil de empresa, grande empresa. A gente ouve muito aí. Às vezes, quando a gente vai falar, fala assim, poxa, mas por que você não importa? Ah, não, Márcia, eu sou pequenininho. Tá, não importa. Você pode importar 100 quilos, 500 quilos. Não existe restrição. Porque, às vezes, a empresa ainda acha que eu preciso ter uma quantidade de um container para poder importar. Não existe essa restrição. Qualquer empresa pode importar ou exportar. O importante é verificar se o projeto é viável ou não. Dependendo das características do produto, do país em questão e da quantidade que você demanda, pode ser que financeiramente ele não seja viável essa importação. Mas qualquer empresa pode importar. Aí, falando do radar, as empresas só precisam se habilitar no radar, que é um registro de operadores no comércio exterior que o governo tem. Esse radar, você entra, o site, você faz direto no site da Receita Federal. Para exportação não tem limites, mas para importação, dependendo do perfil da empresa, da capacidade financeira da empresa, ela pega um limite de valores para poder importar. Como se fosse um cheque especial que o governo dá. Que ele te permite você importar proporcional à sua capacidade financeira. Ok, para não comprar e não pagar. A gente também auxilia as empresas nesse processo de obtenção. A obtenção pode ser automático no site, mas se ele não for automático, aí ele passa por um processo administrativo que se apresenta uma série de documentos. Mas a sua empresa, a Infolabor, executa isso ou ele tem que ser recomendado um despachante aduano? Não, a gente faz. A Infolabor executa esse trabalho. É um trabalho que eu diria que a gente tem que fazer bem em linha com o contador, né? Porque a maioria das informações são geradas pela contabilidade. Então, é importante a gente ter aí o suporte de um contador para poder analisar e avaliar os documentos antes da gente startar o processo. Mas a gente sempre faz essa Até análise antes. Porque a importação e exportação precisa fazer parte do escopo do contrato social, né? E aí o contador também já auxilia na elaboração desse contrato para que ele já atenda essa demanda, né? Ele tem que estar em linha com o teu CNAE, né? Sim, esse é o código de atividade. Perfeito. Não adianta na pandemia surgir aí as pessoas falando, não, quero importar máscara. Pô, mas você é um escritório de engenharia, vai importar máscara por quê, né? Você não tem nada a ver com o seu core business. Né? Então isso não pode. Isso a Receita Federal, ela restringe. Porque você tem que ter um código de atuação, né? Uma conduta correta, né? Até para poder linkar os códigos tributários, né? Dando continuidade aqui, a nossa terceira pergunta aqui do nosso tema. Quais as dificuldades das empresas que elas enfrentam quando decidem ir para o mercado internacional? Qual é uma grande barreira que se deve ultrapassar? Isso está mais ligado à cultura, a idioma ou à burocracia?
Eu acho que um conjunto de tudo, mas antes eu gostaria de contextualizar um pouco como é que está o nosso cenário das pequenas e médias empresas hoje no cenário internacional. Tá. De acordo ainda com essa mesma pesquisa que o Ministério fez com as empresas, no Brasil, as pequenas e médias empresas participam do mercado internacional com 1,13%. Se a gente for comparar com outros países, Europa, por exemplo, esse número vai para 45%, 50%. E na Ásia, são uma média de 70% a 75% das pequenas e médias empresas estão inseridas no mercado internacional. Puxa, mas por que o Brasil é só 1,13%? Exatamente por causa das dificuldades que eles veem. E aí, quando a gente fala de dificuldades, a gente tem a nossa legislação aduaneira, extremamente complexa. Hoje você tem vários órgãos envolvidos, dependendo do projeto, do perfil do projeto, da tua importação ou exportação. Você tem os outros órgãos envolvidos. E aí você tem que conhecer a legislação de todos os órgãos, né? Para remeter câmbio, é a legislação do Banco Central. Para processo aduaneiro, é a legislação da Receita Federal. Se o seu produto é cosmético, você envolve a Anvisa. E assim por diante, né? Além das legislações portuárias e aeroportuárias, ele também tem. Então, para as pequenas empresas, isso é muito complexo, né? São várias É que são processos custosos, porque você tem que envolver um profissional especializado de cada segmento. E aí você já tem o nome de microempresa, né? Ou empresa de pequeno porte. E esse custo, às vezes, para um profissional capacitado, envolvido nessa operação, acaba inviabilizando a operação, né? Uhum. A gente tem aí um perfil de 2 perfis de empresários, de empresas que entram no mercado internacional. Ou aquele que acha que é tudo simples. Eu importei lá uma carteira para uso pessoal, foi super fácil, passou tranquilo. Então eu vou importar 100 carteiras porque eu vou revender no mercado. Aí já mudou completamente a característica do processo. Certo. E aí você não conhecer qual é a legislação de importação para pessoa física e que para pessoa jurídica tem uma série de complexidades, inclusive os tributos. E aí o pessoal acha que é fácil, faz e acaba tendo problemas de custo, de prazo, mercadoria parada ou mercadoria que acaba tendo que voltar e ele perde dinheiro. Ou você tem aquele profissional que acha que é muito complexo e não quer nem tentar. E aí você tem essas duas coisas. Então, o que a gente sempre orienta? Busque um profissional que tenha conhecimento para montar um planejamento, seja ele de importação ou de exportação. E aí ele vai montar o passo a passo que precisa para você fazer o processo. Até porque também a gente tem os impostos de importação e exportação, né? Que é o II aí. E isso, às vezes, o empresário, por não conhecer, não põe no custo e acaba absorvendo e vira prejuízo. E aquele negócio que ele idealizou um resultado acaba não sendo isso, né? É muito comum, a gente sempre fala assim, por que você não começa a importar? Não, mas se importar... Eu fiz uma vez uma importação, alguns anos atrás, gastei 3 vezes mais do que eu tinha planejado. Isso não existe. Ou o cara planejou errado, por falta de conhecimento, ou o cara não acompanhou todas as etapas do processo para poder ir mitigando riscos, né? Porque às vezes acontecem coisas que são fora do seu controle. Também contratou um profissional que não se diz que é profissional e que trabalha no erro e tentativa. E aí ele pega o teu processo e as coisas vão encarecendo e vão dando errado e vão acontecendo dele, né? Um monte de problema. Aí no lugar de uma importação vira um monstro para você administrar e aí você escolheu mal o profissional, né? Tem muito porque disso tem uma ou às vezes não quer investir num profissional porque acha que não precisa. Não, é que tem uma vertente no que a gente diz na área empresarial, né? Se é caro contratar um bom profissional, experimenta contratar um barato. Que aí você vai ver o quanto é caro. Porque você vai ter tanto retrabalho, tanto problema, que às vezes não compensa. Inviabiliza a operação, né? Então, tem vários fatores aí que é importante que você tenha isso mapeado dentro do seu planejamento. Eu acho que uma outra grande dificuldade que o pessoal tem, que os empresários têm, é acesso ao mercado. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, mas eu quero colocar meu produto no mercado internacional. Tá, mas qual mercado? Não sei. Mas qual que é o teu propósito? Ele não conhece o mercado, ou seja, hoje existem várias possibilidades de você fazer uma pesquisa de mercado para ver qual mercado que tem aderência ao seu produto. A internet virou um grande facilitador de operação, e hoje né? muitas informações são liberadas, né? São consultas públicas. Então, mas aí também existe um profissional para poder mapear esses dados para você transferir para o teu propósito do teu projeto.
Então, acesso ao mercado é uma delas, linhas de financiamento, hoje pequenas, muitas coisas, regulamentos que beneficiam o importador ou exportador são voltados para as grandes empresas, né? É meio político isso, né? E aí o pequeno ele não tem acesso a esses benefícios. Ou, às vezes, por falta de conhecimento. Hoje existem várias ferramentas disponíveis pelo governo que podem te reduzir carga tributária, mas que pouca gente utiliza. Ou por não conhecer, ou porque tem medo, né? Fala assim, não vou entrar com esse pleito porque ele acha que ele tem teto de vidro, né? Então, ele tem medo de entrar com alguma coisa e se expor, né? Um mito, né? Sobre essa operação. E não tem nada a ver, né? Ou seja, porque eu tenho uma pendência não sei o quê, não vou pleitear alguma coisa. Não tem nada a ver, são duas coisas diferentes. E o pessoal acaba tendo esses medos que, às vezes, impedem ele de ter boas oportunidades no mercado internacional. Perfeito. A gente tem mais 2 últimas perguntas para a gente fechar nosso tema, e caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Uhum. Então, uma das nossas perguntas finais são: quais são boas oportunidades para importar e exportar? O que o mercado de fora traz para o mercado interno e como isso pode ajudar principalmente o nosso pequeno empreendedor, que é a maior gama de empresas que a gente possui no Brasil, né? Uhum. Queria que você desse a sua opinião e um norte aí para quem nos escuta sobre esse tema aí. Olha, o Brasil ele é muito conhecido como exportador de commodities. O Brasil, algumas ações do governo tentam mudar um pouquinho isso, porque o commodity é o custo baixo, e você vende em grandes escalas, ele não gera tanta economia hoje. E aí ele tem incentivado a trabalhar com os produtos industrializados para você vender. Produtos que têm uma boa aceitação no mercado internacional, falando de exportação, são produtos que estão voltados para a área orgânica. E aí a gente sai um pouquinho da área de alimentos e vai para a área de cosméticos também, medicamentos, todos voltados para a linha vegana, porque é o diferencial do Brasil, né? Ele tem uma expertise, a gente tem a matéria-prima hoje aqui. E a gente tem que utilizar esse benefício que a gente tem aqui. E um mercado que cresce bastante também, não sei se você já ouviu falar, é o mercado da saudade. Mercado da saudade hoje nós temos mais de 5 milhões de brasileiros morando no exterior. E aí é um mercado que movimenta muito produtos brasileiros para atender este mercado da saudade. São brasileiros que moram lá fora. Aquela tal da feijoada que você come. Eu tinha noção disso que você acabou de dizer, mas eu só não conhecia a nomenclatura mercado da saudade. Porque realmente eu tenho um grupo de amigas que morou um determinado período no Japão, agora voltaram para cá, mas moraram lá durante 20 anos. E tinha isso, a mãe mandava comida e eles mandavam novidades de lá para cá, até porque o custo para aquisição de alimentos fora do país é muito alto, né? É muito alto. Então, hoje em qualquer lugar você vê uma mercearia com produtos brasileiros. Então, é um mercado que tem movimentado bastante. E é um mercado que eu diria que você sabendo usar bem, você consegue, através do mercado da saudade, chegar nos usos, costumes culturais daquele país e aí adaptar o teu produto para atender o gosto daquele país. Então, eu diria que poderia ser uma porta de entrada para as empresas que querem investir na exportação, é o mercado da saudade. Uma grande sacada para isso, né, foi quando eu comecei, eu sou muito fã assim, dos Estados Unidos, né, ainda não tive a oportunidade de ir para o Japão, mas gostaria muito de conhecer. E eu lembro que há uns 30 anos atrás, quando eu comecei aí, era difícil fazer compra, porque você não conhecia os produtos e as quantidades dos produtos eram muito difíceis de comprar, né? E aí o Walmart não é nosso patrocinador, mas se quiser ser, tá? A partir de hoje nós estamos abertos a negociar. Teve uma sacada fantástica. Ele colocou um corredor e uma placa enorme escrito Produtos Latinos. Aí você entra lá, você está fazendo compra no Brasil. A maionese é a que a gente come, o caldo de carne é o que a gente consome, o arroz é o que a gente consome, o feijão a gente consome. E nas quantidades que estamos acostumados. Aí nós também não erramos as receitas. Então isso facilitou demais também. Eu achei isso uma jogada fantástica. Esse é o mercado da saudade, que hoje, pelo crescimento de números de brasileiros morando no exterior,
É um mercado que está bastante em alta. E o mercado da saudade, você não precisa exportar, por exemplo, entrar na linha dos commodities, que é exportar o navio de soja, por exemplo. Você manda isso em containers e consegue chegar lá. Então, é um mercado que tem crescido bastante. Agora, falando um pouquinho na importação, empresas, pequenas e médias empresas, que hoje usam produtos, matéria-prima importada, existe uma grande possibilidade de você fazer essa importação direta, reduzindo consideravelmente o teu custo. A gente faz alguns estudos aí, a média de 30%, 40%, 50% a gente chega a reduzir o custo de matéria-prima dele. Então, é uma excelente oportunidade, óbvio, dependendo do produto, dependendo da quantidade, também trabalhar isso. E então, o e-commerce também cresceu bastante. Deixa eu entender um pouquinho, como eu fiquei com a dúvida, acredito que os nossos internautas também tenham a mesma dúvida, né? Quando você fala, eu consigo reduzir por importação direta, dá um exemplo para gente, o que é isso aí? Hoje você pode comprar matéria-prima através de uma distribuidora local, que importa isso em grandes quantidades, e aí ela revende para você um produto importado. Ao invés de você comprar aqui no Brasil. Então ao já invés tem uma de você distribuidora que fez essa demanda, trouxe, vamos supor, bolacha, trouxe uma determinada quantidade, eu já compro dele e reproduzo aqui dentro do Brasil mesmo. Em vez de você comprar dele, você faz a importação direta. Outro dia eu fui visitar um cliente que ele tinha... eu fui visitar o estoque dele, eu gosto de visitar, sou de fábrica, e aí eu vi que no estoque dele ele tinha quase 90% dos produtos eram importados, que ele utilizava no produto final dele. Eu falei assim, nossa, mas tá cheio de produto importado aqui. Eu falei assim, mas Márcia, nunca fiz uma importação. Mas por que você nunca fez nenhuma importação? Você só usa matéria importada? Eu compro de revendedores no Brasil, porque eu não sei como chegar nesse mercado internacional. Não sei onde procurar os fornecedores. Não sei ligar a ponta lá fora, né? E não sei qual que é o procedimento, não sei o quê. Inclusive, hoje, ele já importa hoje, a gente já está fazendo esse processo para ele, mas ele não sabe nem começar o processo, onde que ele vai buscar os fornecedores. E esse é o cliente que a gente fez um estudo, que a gente começou a trazer uma matéria-prima, que é a principal matéria-prima dele, que a gente conseguiu reduzir 50% do custo da matéria-prima dele. Não tem o atravessador, né? Não tem o atravessador e ele compra em grandes quantidades. Então, quanto mais você compra, mais barato fica o custo logístico. Então, vale sempre a pena você fazer um planejamento. Isso vale para todos os produtos importados? Não. Dependendo do produto, se é um produto controlado pela Anvisa, tem seguro para isso, Márcia? Tem seguro para essas operações. Tem seguro. Aliás, todos os processos de importação e de exportação que nós fazemos para os nossos clientes tem a pólice de seguro envolvida. Que ótimo. Isso então, agora eu acho que uma pergunta final e importante, que também vira uma pergunta de merchan, para você poder falar da Infolabor aqui também. Como a Infolabor pode ajudar as empresas que decidem ir para o mercado internacional? Contratar a Infolabor vai ser um divisor de águas para a minha empresa, por quê? Uma coisa que a gente sempre traz é a segurança nas operações, a garantia de que você vai fazer um bom negócio, fazendo tudo bem planejado. Eu acho que um dos pontos principais de uma operação, seja ela de importação ou de exportação, é o planejamento. Então, vamos lá, falar de importação, a gente faz toda a parte de negociação com os fornecedores para ver qual que é a forma de pagamento, qual que é o canal de modalidade de transporte para aquele determinado produto e para aquele país em questão. Então, a gente faz todo esse estudo, esse planejamento, e aí depois a gente acompanha, inclusive, a execução desse processo. Márcia, resolvi fechar então o pedido. Então, a gente cuida de todo o processo. Câmbio, documentos, contrato agente de carga, o processo aduaneiro, despachante aduaneiro, o transporte interno. Então, como se nós fôssemos um departamento de comércio exterior para o cliente, atuando para o cliente. Então, a gente pode fazer essa parte de consultoria, fazer esse estudo, planejamento, consultoria, ou a gente também tem um programa de mentorias. Márcia, quero fazer sozinho. Eu tenho demanda aqui, eu tenho pessoal disponível, e aí a gente entra com mentorias e treinamentos para essa equipe, para capacitar eles para fazerem importação direta. Então, ou seja, então, a gente você consegue atuar em todos. O associado do seu cliente a realizar esse trabalho. A gente ensina o associado, a gente ensina o nosso cliente, a gente ajuda ele se ele quiser montar um departamento de comércio exterior. Mas assim, acaba não compensando, né? Porque hoje eu posso dizer que quem contratar a Infolabor vai contratar um full service. Full service na área de comércio começo, exterior. meio e fim,
até o resultado chegar dentro do estoque do cliente. Isso, a gente faz o planejamento e faz a execução para que estejam em linha com o planejamento que a gente fez. E quando a gente fala de exportação, acho que é importante a gente ressaltar, hoje muita gente faz exportação e não se preocupa, que é o que todo mundo fala hoje, se preocupar com o seu cliente final lá. Então, fazer exportação, eu costumo falar que a diferença entre exportar e vender para o exterior. Vender para o exterior é alguém entra no seu site, comprou sua mercadoria, você embalou e entregou. Certo. Exportar é muito mais do que isso. Eu tenho que ir lá naquele país, pesquisar quais são os hábitos, culturas daquele país, para eu adaptar o meu produto para atender às exigências daquele país. Então, muitas vezes eu estou falando de alimentos que são índices nutricionais que são diferentes. Falar de roupa, né? A numeração, a etiqueta da roupa é diferente. Eu, particularmente, não compro, porque todo GG de lá não é o GG de cá. Não é o GG daqui. Então, Não você tem que funciona. adaptar aquela realidade. Aham. Produtos eletrônicos, você tem problema de voltagem. O próprio plug, né? Nós somos o único país que usa o plug de 3 pins. Diferente, né? E aí, se você não pensa nisso, simplesmente o cara fez um pedido e mandou, você não vai ter um sucesso lá fora. Você vai ser aquele exportador de uma exportação única, né? De uma venda única. Aquele que fica frustrado, né? E a gente atua ajudando a empresa a se adaptar para isso. Então, eu estou vendo lá, faço o mapeamento, a gente normalmente faz um mapeamento da empresa. Departamento de logística, eu tenho que mudar a embalagem do produto. Eu não posso mandar uma mercadoria daqui para a Alemanha com a mesma caixa que eu mando daqui para Campinas. Então, eu tenho que ter uma adaptação Hoje, na embalagem. quais os países que mantêm um convênio ou uma relação maior de importação com o Brasil? É a China? De importação é a China. De exportação, aí a gente tem grandes acordos comerciais com o Mercosul. E esses acordos comerciais beneficiam bastante isso. Mas é uma coisa que a gente tenta tirar. Por exemplo, a China, muita gente que dependia 100% da China, na pandemia, as importações da China acabaram encarecendo muito por causa do frete internacional. Pra você ter uma ideia, o frete internacional aumentou 400%. Mas e aí isso acaba também foi inviabilizando. dado a troca de governo, né? Troca Só de governo aumentou. agora foi um pouquinho pior, porque a gente viu muitas alíquotas de impostos sendo revisadas e sendo majoradas nesse atual governo. Então, cada governo que entra muda a sua política. Aqui nós não temos essa demagogia, não falamos de determinações políticas, né? Mas a gente fala do impacto dela na economia brasileira, né? Que foi realmente negativa. Cada governo entra com uma política e aí a gente sempre tem que ficar de olho nas mudanças que vão acontecer. E nesse último governo a gente teve várias mudanças Negativas. que impactaram de forma negativa para o importador. Mas, em contrapartida, também não ajudaram muito o exportador, né? A gente não tem muitos acordos aí sendo firmados para facilitar. O duro que fica nessa guerra entre países, só que não se investe na indústria nacional, né? Nós somos um país que nossa indústria nacional não é valorizada, né? Então, mas aí que vem a necessidade de você, por exemplo, incentivar a vinda de tecnologias para a inovação no nosso parque tecnológico, por exemplo, que a gente não tem isso hoje. Então, existe uma grande dificuldade. Então, teria que estar investindo mais no pequeno e médio. O pequeno e médio hoje, como você comentou, é o que move a economia do Brasil. Fica aqui uma dica de consultoria contábil até, né? Se você tem uma empresa no segmento de indústria, e você desenvolve uma nova linha de tecnologia, uma linha de produção, um produto novo, uma tecnologia nova que não estava previsto no Brasil, você pode levar esse seu processo de desenvolvimento para o Ministério de Desenvolvimento. Se esse projeto for acatado como lei de inovação tecnológica, essa lei tem o apelido de chamar-se de Lei do Bem. E aí você tem isenção dos impostos federais, podendo usar todo o custo de desenvolvimento que você teve para esse produto para compensar nos impostos a recolher com o governo. Ou seja, o governo custeia a aplicação tecnológica que você faz no seu segmento. Mas também muitos empresários ou contadores não levam essas inovações para quem eles atendem, né? E você sabe que essa mesma legislação se estende para importação de matérias-primas para aplicar nesse processo industrial. Que legal. Então, você pode estender
esse benefício e utilizar ele também para, de repente, trazer uma tecnologia de fora, justamente voltada para esse projeto de inovação. Que E aí ótimo. você traz com uma carga tributária reduzida também. Então, por exemplo, hoje existem vários benefícios que hoje o governo tem, que é como você falou, muita gente não conhece, não usa, por falta de conhecimento. Falta de Esse é um conhecimento, grande exatamente problema isso. que hoje a gente tem e não se beneficia disso. Então, a Infolabor está aí para... Nós estamos sempre acompanhando as novidades do mercado, estamos aqui... Eu sou do Núcleo de Comércio Exterior da Associação Comercial de São Paulo, na Distrital de Pinheiros, e nesse último ano a gente tem fomentado bastante encontros com empresários internacionais. Que ótimo. Recentemente nós trouxemos uma delegação da China para cá, nós estamos agora, semana que vem a gente traz uma delegação da América Latina, que vai vir para cá, e um outro ponto também voltados para serviços, né? Internacionalização de serviços, né? Isso é um ponto que porque a gente cresce pensa bastante. somente em produtos quando Produtos. fala em importação e exportação, Não, né? serviços. A gente vai trazer um grupo de arquitetos aqui para o Brasil para fomentar e fazer parceria com arquitetos brasileiros. E nesse grupo que a gente trouxe da China, para você ter uma ideia, eu sempre faço assim, o grupo de empresários, e aí eles me mandam a demanda, o que eles estão buscando no Brasil. E a gente vai buscar profissionais para participar desse encontro que estejam em linha com o que eles estão buscando. E, curiosamente, 2 empresas estavam buscando empresas de desenvolvimento na área de tecnologia no Brasil. Então, tecnologia, arquitetura, engenharia, até os serviços jurídicos e contábeis são muito procurados pelo mercado internacional. Então, há grande possibilidade de você internacionalizar esses produtos. E aí fica a dica aqui também, a área de marketing para a SPAR também fazer parceria com empresas lá de fora, que tem muitas empresas brasileiras indo para fora e empresas estrangeiras entrando no Brasil. Eu acho que a gente pode, inclusive, usar a Infolabor como esse gente ponto ajuda. de ligação para isso acontecer, né? Então, a gente Falaremos fomenta bastante sobre isso. Vamos... Eu acho que foi muito produtivo o nosso papo, muito bacana, muito enriquecedor, aprendo sempre com a Márcia. O nosso podcast tem esse princípio de levar conhecimento a todos que nos assistem, mas também de impulsionar negócios, tá? Então, para a gente encerrar com chave de ouro, eu quero que você fale duas coisas para os nossos internautas. Primeiro, como a gente acha a Márcia, como a gente contrata a Infolabor, site, redes sociais, telefone, contato, e-mail. E eu quero que você deixe uma mensagem para os empreendedores e empresários, o quanto vale a pena importar e exportar e quanto é bom ser empreendedor também, para que eles possam ser motivados, aqueles que estão continuem sendo, aqueles que não estão venham a ser, e aqueles que estão com dificuldade venham a se motivar. Então, eu queria que você deixasse também uma mensagem sobre esse tema aí, tá bom? Bom, Infolabor, nós estamos no site infolaborconsultoria.com.br, nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, como Infolabor Consultoria. O meu pessoal é Márcia Hashimoto no LinkedIn e M Hashimoto no Instagram. E meu WhatsApp sempre disponível para atender vários tipos de demandas, dúvidas que o pessoal tem. Eu sou bastante requisitada nesse sentido. Aí fica aí o meu contato no WhatsApp também, que é 11 999400945. E eu acho que empreender e ir para o mercado internacional, principalmente, eu acho que é uma questão de sobrevivência hoje. No mundo globalizado que nós estamos, fazer parte desse cenário mundial é importante. Mesmo até que você não vá fazer nenhuma importação e exportação no primeiro momento. Eu costumo falar, né? Assim, tem um pezinho lá no mercado internacional. Olha fora da janela, Isso, olha fora da janela. E uma excelente oportunidade para alavancar os seus negócios com o mercado internacional. Então, não pense que só porque você é pequeno, você não tem condições disso. Muito pelo contrário. Tem empresas pequenas que se tornaram grandes com a ajuda do mercado internacional. Eu sempre digo que os grandes foram pequenos, né? Foram pequenos. E uma coisa legal, que outro dia eu estava falando com uma mentorada nossa, né?
A vantagem do pequeno é que a gente pode movimentar muito fácil nas adversidades que existem, né? A gente se movimenta, é como o barquinho pequenininho, né? Para ele mudar de rumo, É ele mais vira fácil que que o o gravio grande. transatlântico, né? O transatlântico mudar de rota é muito mais difícil. E a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Nós que somos pequenos, nós que estamos querendo começar agora, eu acho que é uma grande oportunidade. E se cerque de parceiros que podem te Competentes, ajudar a alavancar esses negócios, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que ninguém... hoje em dia, a gente já foi provado isso, que a gente não dá para a gente conhecer tudo. A gente tem que se alinhar a pessoas que conhecem e que podem nos ajudar a alavancar o nosso negócio. Então, fica aí a dica aí pro pessoal. Márcia, muito obrigado. Em nome da Campoli Consultoria, ficamos felizes em tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Para encerrar, nós entregamos um pequeno mimo, que é uma caneta de agradecimento à sua visita aqui conosco, tá? Que legal. E depois nós vamos fazer as nossas fotinhas para registrar e alimentar nossas redes sociais. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez, te passo em mãos aqui o nosso Legal, presente. obrigada. E agradeço você, nosso internauta, nosso público que nos segue, nos acompanha. Sempre nos siga nas redes sociais. É sempre um prazer estar com todos vocês. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.